Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Dando prosseguimento, nós estávamos durante a última aula calculando as componentes contravariante do vetor do tensor de ordem 1, tensor de velocidade no espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões. Então calculamos suas componentes contravariantes e suas componentes covariantes. Agora, dando prosseguimento ao cálculo das componentes covariantes, aqui, cujo índice está na parte inferior do tensor de ordem 1, tensor, no caso, o tensor de velocidade, quadritensor de velocidade, no espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões. Vamos então usufruir da métrica do tensor de ordem 2, indicativo da métrica, da grandeza vinculada à geometria diferencial, denominada métrica de um espaço-tempo. Então, nós já sabemos, com base em aulas anteriores, que esta métrica, vamos colocar aqui o tensor de ordem 2, Gemini, esse tensor de ordem 2 nós já calculamos em aulas anteriores, é igual a menos 1. Vamos aqui recordar como que nós definimos este tensor. Então, nós definimos da seguinte forma: mais 1 aqui, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0 e 0, 0, 0, menos 1. E este é as componentes aqui como subíndice do tensor de ordem 2. Nós também calculamos em aulas anteriores que o Gemini com componentes na posição superior do tensor também é igual a 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0 e 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0 e menos 1. Aqui representado por uma matriz 4x4, matriz quadrada 4x4. Então, com base nesses resultados, vamos calcular cuidadosamente aqui a componente 0, componente covariante V0 do tensor de velocidade no espaço-tempo, tensor de quadrivelocidade no espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões. Então, aqui nós temos G00 é igual a 1. Então, nós temos 1 aqui e todo esse termo. Então, nós temos 1 multiplicado por 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2 elevado a expoente menos 1 sobre 2 multiplicado por C, mais G01, ou seja, linha 0, coluna 1, é igual a 0, aqui está, então 0 multiplicado por 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2 expoente menos 1 sobre 2 multiplicado por dx dt, mais G02, ou seja, linha 0, coluna 2, também é 0, então 0 multiplicado por 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2 expoente menos 1 sobre 2 multiplicado por dy dt, mais o G03, essa componente 03 do tensor de ordem 2, tensor de métrica desse espaço-tempo. Também trata-se da linha 0 e da coluna 3, o valor é 0, então aqui está 0, 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional, C2, dividido por C2, expoente menos 1 sobre 2, e aqui multiplicado por dz dt. Então, dando continuidade, este resultado Então, vamos aqui organizar. Nós temos, então, V0 igual aqui 0, 0 e 0. Então, a componente que contribui é esta. Então, nós podemos escrever C multiplicado por 1 menos
módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2 expoente menos 1 sobre 2. Eis aqui a componente 0, componente covariante 0 do vetor, do tensor de ordem 1, tensor de velocidade, de quadrivelocidade, no espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões. Então, agora vamos calcular cuidadosamente para μ igual a 1, ou seja, a componente 1 do vetor covariante, a componente covariante V1 desse tensor de ordem 1, tensor representativo da velocidade tensorial no espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões. Então, aqui nós temos... Vamos tentar calcular para V1. Então, agora, dispondo de tempo, de espaço, aqui o G1, 0, trata-se da linha 1 e da coluna 0, ou seja, é 0 aqui. O G1, 1, coluna 1, linha 1, coluna 1, ou seja, menos 1. O G1, 2, linha 1, coluna 2, aqui está, é igual a 0. E o G1, 3, linha 1, coluna 3, também vale 0. De modo que nós podemos escrever essa componente 1 como menos 1 dx dt, 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, tudo isto elevado a expoente menos 1 sobre 2. Então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente para dar prosseguimento a esse trabalho. Muito obrigado a todos.